Gente, eu vou mostrar para vocês os principais indicadores para nós que somos do RH, um RH estratégico, né? Quais indicadores a gente deve analisar? Por exemplo, aqui no subsistema de recrutamento e seleção, a gente deve observar o tempo médio de contratação para cada cargo, né? Que é a data de fechamento da vaga menos a data de abertura, dividido pelo total de vagas. E tudo de forma automática, né? Para a gente ter uma ideia quanto tempo leva aquele cargo ali para fechar uma vaga. Então, tendo essa base, essa média, a gente consegue saber, quando surgir uma nova vaga, quanto tempo vai levar, se vai demorar ou se vai ser rápido. Por exemplo, eu estou aqui com a planilha, uma planilha simples, mas com vários cargos aqui. E aqui, por exemplo, é tudo de forma automática. Essa aqui abriu dia 5 de fevereiro. Mas se eu colocar aqui dia 2, um exemplo, ó, e olha aqui, já vai mudar aqui automaticamente, dias abertos. Ó, de 6 para 9. Então, de forma automática, assim que surge uma nova vaga, a gente coloca quando abriu a vaga, quando ela se encerrou. E aí já gera automaticamente, porque às vezes pode influenciar de mês, né, esse prazo de mês para mês, né? Por exemplo, por isso que tem esse indicador aqui, contratações ao longo do tempo, né? Que é o total de contratações por mês em um gráfico de linha, para identificar as sazonalidades. Às vezes tem mês no ano que tem muita rotatividade, e isso é normal. Então, por isso que eu já estou aqui com o gráfico para mostrar para vocês. É o gráfico de linha, né? Esses números aqui em cima das barras são a quantidade de colaboradores. E a linha aqui, ó, é conforme foi subindo ou aumentando a rotatividade, o turnover, né? Então, vocês podem ver que, ó, aqui em abril teve alto turnover, tá? Então, a sazonalidade aqui foi em abril e junho, tá? Em maio não teve turnover e aqui ficou médio, né? Então, baseado nesses dados para os próximos anos, a gente já sabe se preparar para esses meses, né? O que fazer, né? A gente identificar melhorias. Outro indicador também é a gente olhar o motivo, né, das contratações, né? Que é o total de contratações do mês em um gráfico de colunas com uma segmentação de dados por motivo, né? O objetivo é identificar os motivos mais recorrentes para a contratação. Então, aqui está a visualização do gráfico, né? Se o motivo das contratações foram mais aumento de quadro ou foi substituição, né? Então, aqui, ó, substituição. Tudo de forma clara, né? Para a gente visualizar, entender melhor e apresentar melhor, né, para os diretores. Então, aqui nesse subsistema do recrutamento e seleção, são esses um dos indicadores, né, mais importantes para a gente analisar. E a gente fecha aqui e já parte aqui para o onboard. O onboard é a integração do novo colaborador, né, na empresa. Então, aqui nessa planilha, nessa tabela, a gente pede para o novo colaborador, avaliar como que foi o acolhimento da portaria, da recepção, o acolhimento da área de recursos humanos, informações recebidas sobre política interna, clareza sobre suas atividades, apresentação das instalações físicas, apresentação do gestor no setor de trabalho e das demais áreas de empresa, e acolhimento do seu gestor direto e acolhimento do seu setor. Tudo isso ele vai avaliar se foi bom, se foi ótimo, porque o objetivo é melhorar a experiência do novo colaborador com a integração. Aí esse outro indicador aqui é taxa de retenção no período de experiência. A gente pode avaliar aqui o número de novos contratados que permanecem após o período de experiência dividido pelo total de novos contratados vezes 100. O objetivo é avaliar a eficácia do processo de integração e retenção de talentos. Então, aqui com a planilha, ó, a gente entrega isso aqui pro colaborador e ele avalia o gestor avalia ele, tá? E dá a média aqui. E para os dois prazos, né? 45 dias e 80 dias, que é antes de terminar os 90 dias.
Aí com essa média aqui, aí a gente coloca nessa outra planilha, né, aqui ó, quando foi feita a avaliação 1, 45 dias, e a avaliação 2, 80 dias. E aí a gente põe a média e a gente põe aqui se ele foi renovado ou se foi encerrado. E assim vai colocando para todos, entendeu? Todos os outros colaboradores dos outros cargos, entendeu? Então, com isso a gente consegue acompanhar bem o colaborador no período que mais vai impactar ali a impressão dele e se ele vai continuar ou não, né? Continuando, a gente já vai ter monitorado ali todos os aspectos, tanto para o positivo quanto para o negativo. Outro indicador também é o off-board, né? Que é o índice de off-board são as saídas, né? Índice de contestações trabalhistas. A gente pode pegar lá com o jurídico número de demissões contestadas. E com esses temas, esses assuntos, a gente também trabalhar em cima para a gente reduzir o percentual dessas causas. Então, por exemplo, eu filtrei aqui em 2025, né, um exemplo, agosto, quantas demissões teve? O vermelhinho aqui, ó, 7. Então, para 180 colaboradores, né, então a gente pega esse número aqui, ó, a gente pega o número de demissões contestadas, tá, no jurídico, e o total de demissões, total foram 7. E vai que no jurídico não teve nenhuma, mas se teve uma, né? Então é 1 dividido para 7 vezes 100. Então esse indicador serve, né, pra gente, igual eu falei, pra gente reduzir esse percentual aí desse turnover. No caso desse off-board, né? E eu tenho aqui um modelo de formulário, né, para entrevista de desligamento. A gente não deve apenas só dispensar, demitir o colaborador, a gente tem que fazer ali uma conversa, sondar por quê, né, descobrir o porquê exatamente. Daí a gente pega esse formulário aqui e ele avalia, né, como era o relacionamento com o supervisor, como era o seu relacionamento com os colegas de trabalho, você tinha condições necessárias para realizar seu trabalho, suas funções e atividades eram claras. Você acredita que recebeu oportunidades de crescimento e aprendizado, né? Sugestões para a empresa, né? Então, tudo mais. Então, o RH, ele tem que ser estratégico, tem que trabalhar sendo People Analytics, analisando todos os dados. Nada no achismo e tendo clareza, não é nada de intuição. Bom, esse outro indicador aqui é o do turnover, que eu já mostrei ali, o dashboard, né? Tem o também aqui indicador absenteísmo, que é a gente identificar os padrões de ausência, né? Absenteísmo é isso, a ausência, falta no ambiente de trabalho, entender suas causas, seus impactos e oportunidades de melhoria. Então, com esse dashboard aqui, essa visualização mais fácil, né? A gente consegue ver em qual setor que teve mais absenteísmo, ó, teve aqui no setor de segurança. E quais os motivos também, né? Se foi atestado, falta injustificada, ou se foi férias, INSS, licença. Tudo isso a gente deve controlar, acompanhar para evitar e descobrir os motivos pelos quais e a gente melhorar cada vez mais. Bom, outro indicador também é esse ENPS, né? Que ele avalia o nível de satisfação e lealdade dos colaboradores em relação à empresa, que é a pesquisa de clima, né? Bom, então aqui a gente, por exemplo, a gente joga lá no Google Forms um formulário, né, para pesquisa de clima e coloca lá em cada bloco, ó, separado por sentimento, percepções, conclusão, e aí ele vai exportar para cá com esses dados, pra gente baixar, né? Já vindo atualizado aqui para esse dashboard aqui, ó. Como é que tá em relação ao comportamento dos líderes, o que eles estão achando, o comportamento dos colegas, a limpeza da organização, as tarefas, em relação à abertura para feedbacks, em relação à intervenção em conflitos, em relação à comunicação entre setores, em relação à clareza a normas. Então, isso é fundamental, a gente acompanhar esse clima, porque a gente cuidando da percepção deles, eles vão se sentir cuidados e vai reter talentos, vai evitar turnover, vai evitar absenteísmo,
Um bom RH estratégico é esse, né? Que analisa de forma com números, com métricas. Bom, e aqui nesse indicador do treinamento e desenvolvimento, a gente deve acompanhar o custo de cada treinamento, né, para o colaborador. Então a gente coloca ali o valor investido, dividido pelo total de participantes, vezes 100. O objetivo é avaliar se o valor investido nos treinamentos está dentro do orçamento estabelecido. Então a gente vem aqui na planilha de treinamento, né, e desenvolvimento, e a gente preenche aqui, né, custo com treinamentos, tá vendo? E depois a gente visualiza aqui melhor, né, custo total, horas totais, né? Aí aqui a gente consegue ver, né, que tá abaixo, né, do limite deles, então isso é ótimo. Tem outros indicadores também, treinamento e desenvolvimento, mas aí depois eu posso colocar mais, que é o impacto, né, do treinamento na vida do colaborador, a taxa de absorção do conteúdo, né, conhecimento antes e depois. Aqui, ó, os outros indicadores que eu gosto de olhar são esse aqui, ó. Se diminuir os erros e retrabalhos com os treinamentos, a aplicação prática do treinamento, economia de gastos, impacto no desenvolvimento individual, satisfação do cliente, nota com teste de conhecimento antes e depois, após o treinamento, e aumento na pesquisa de clima após o treinamento. São indicadores que a gente deve observar ali no subsistema de treinamento e desenvolvimento. E outro indicador aqui é a média de avaliação de desempenho, soma das médias de avaliação de desempenho do setor, dividido pelo total de colaboradores do setor. Então, o objetivo é avaliar coletivamente o desempenho de cada setor. Bom, então a gente vem aqui na planilha de avaliação de desempenho, essa daqui, e você pode olhar a avaliação por funcionário ou pelo departamento, pela área. E aí já mostra aqui, ó, você filtra se é a área comercial, se é a área de marketing, a área financeira, a área administrativa, e já vai mostrar aqui o resultado geral, né, se está positivo ou está negativo. Aqui as competências, né, de tudo, e como é que tá as competências nesse setor comparado aos outros setores. Então aqui tá ótimo, do comercial tá 95%, tá perfeito. E aqui por último, esse indicador da educação corporativa, né, que é a trilha ali do PDL, o plano de desenvolvimento de líderes. A gente pega o total de atividades do PDL entregues dividido pelo total de atividades do PDL propostos vezes 100. O objetivo é avaliar o engajamento dos líderes no PDL. Então é isso aí, galera. Um bom RH estratégico analisa esses indicadores, esses são os principais, claro, tem outros mais, né? E a gente tem que ter esse olhar clínico, né, de análise, de dados de comparação antes e depois, e a gente apresentar para a diretoria, né, todos esses índices, propondo melhorias cada vez mais.